Amém. Amém. Uma boa tarde para você que está aqui com a gente, nesse dia tão especial, nesse momento de falar sobre família e, por que não, também falar das nossas preciosidades. São nossos filhos, ferramentas importantes para atuar em tempos tão difíceis, O mundo lá fora prepara tantas coisas, mas nós precisamos ter a ferramenta ideal para poder utilizar para a salvação da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Amém? Queria saudar você que está aqui com a gente. Deixa eu me apresentar para você que não me conhece, pastor Ricardo, a pastora Paola, passou os nossos nomes, mas eu sou o pastor Mateus. Está desligado. Oi. Agora sim. Sou a pastora Priscila. Amém? Nós somos juntos, nós somos casados, é assim que fala, né? Amém. Mas nós estamos aqui hoje para você estudar junto com a gente alguns pontos importantes. Se você puder anotar, se você puder colocar aí, anotar no seu celular, em qualquer lugar, para você colocar em prática esses fundamentos aí bíblicos para criar filhos em tempos de dificuldade. É isso mesmo. Verdade? E a gente nunca viveu tempos tão difíceis, né? Onde a gente tem que competir ali a nossa educação, o que a gente quer que nossos filhos vivam, com tanta informação que eles têm hoje recebido, de internet, de celular, de tudo, que seja conectado. Tem muito forte, esse tema dessa conferência desse ano, porque as famílias realmente nunca estiveram tão conectadas com coisas que não são eles mesmos, O relacionamento entre eles. A gente precisa nos conectar, Conectar com as coisas do céu, com as coisas do Senhor. Pega a sua Bíblia aí, abre lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 1 aí até os 5, por favor. Perdão, primeiro não, 2 Timóteo. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 até os 5. Amém? Diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afastam-se. São palavras para os tempos de hoje, palavras para o momento atual. A gente sabe que a gente vai está vivendo tempos desafiadores para a criação dos nossos filhos, tempos desafiadores para os tempos de hoje. As pessoas pensam até, por que eu vou colocar filhos nesse mundo para viver as dificuldades desse tempo? Estão deixando de ter mais filhos pelo medo do que os tempos atuais podem proporcionar, sendo que nós temos as ferramentas ideais para poder criar, para poder implantar na mente dos nossos filhos as instruções bíblicas corretas para criar eles nos caminhos do Senhor. Mas, pastor, é tão difícil, é tão desafiador a criação, os meus filhos, o que eu faço? Está tão difícil. Nós temos a palavra de Deus e hoje nós vamos estudar cada ponto importante para você implantar dentro da sua casa, no seu lar, com o seu filho, para você viver tempos espetaculares, tempos do céu. E você vai dizer para quem falar que os tempos são difíceis, você vai dizer: para mim está sendo fácil, porque eu tenho Deus ao meu lado para me ajudar. Amém? Sozinho é difícil mesmo, mas nós temos Deus para me ajudar a guiar os meus filhos nos caminhos do Senhor. Amém? Amém.
Vivemos tempos de crise moral, espiritual, familiar. A educação dos filhos é desafiada pela cultura, pela tecnologia, pelas ideologias, ausências de valores cristãos. O mundo lá fora tem tentado implantar todas essas metodologias e a gente coloca os nossos filhos na escola, eles precisam viver, sair das nossas casas e o mundo lá fora oferece essas coisas, mas como eu vou preparar ele dentro da minha casa para que ele saia desse ambiente aparentemente seguro para viver nesse ambiente lá fora, onde a ideologia de gênero, várias ideologias vai de embate ao que eu ensino na minha casa. Tecnologia dentro da minha casa, às vezes eu penso, eu estou seguro, eu estou ensinando, eu estou fazendo o meu melhor, mas o acesso dos meus filhos a este aparelho aqui, onde o mundo é mostrado de uma forma diferente, invadindo a nossa casa e aos poucos tentando alcançar os corações dos nossos filhos, a ausência dos valores cristãos. Quais os valores que nós estamos implantando dentro da nossa casa? Eu tenho sido o exemplo para o meu filho, para a minha filha, de valores cristãos? Ou eu só estou falando, faça o que eu digo, mas o que eu faço você deixa ali no canto? A gente precisa mostrar também, ser referencial, exemplo dentro da nossa casa, ler a palavra de Deus. Seu filho está vendo você estudar, está vendo você ler, está vendo você buscar o Senhor, ele vai replicar o que ele está vendo. Isso é importante para esse primeiro ponto desses desafios, para a gente ganhar o coração dos nossos filhos diante de Deus. Ele precisa ver a gente fazer, amém? Uma das coisas também, né, é ensinar o seu filho a viver na lei do Senhor, né? Porque muitas coisas estão aí virando lei, mas fora dos caminhos, fora do que a gente acredita, do que você acredita, do que você hoje gostaria que seu filho vivesse, né? E às vezes essas coisas vão embutindo ali. Então a gente precisa criar raízes profundas na palavra, né? Ela que é o nosso fundamento, ela é a nossa base, é o nosso alimento diário. Então a gente precisa enraizar os nossos filhos, né? Não importa, às vezes você já tem filho mais velho aí e acha que, perdi, né? Não dá tempo mais. Não, tem tempo para tudo. O Senhor é poderoso e pode fazer, e você também ainda pode alcançar eles, amém? Então, enraize o máximo que você puder. É fazer eles se apaixonarem, né? Mas como ele falou, tem que começar da gente. Começa dos pais. Você tem sido bom exemplo para eles? Você tem sido o exemplo? Pode... Você vê seu filho, às vezes, tomar, né, fazer alguma atitude, fazer alguma coisa, e você se reconhece nele? Porque muitas vezes a gente replica, né? Eu vejo muito do Enzo na gente, né? Vejo ele fazendo coisas que a gente faz em casa, né? Então, quais são os exemplos que você tem deixado para eles? Né? Se eles fizerem o que vocês fazem em casa, você vai ficar envergonhado, né? Ou vai ficar feliz de estar fazendo um bom trabalho? Amém? Eu posso dizer que eu sou o resultado, né, das orações da minha mãe, daquilo que eu via, os meus pais, como a minha mãe orou pela minha vida, né, pelos momentos que eu não estava na igreja, me desviei por um momento, não estava firme da forma que eu deveria estar, e a minha mãe incessantemente orava, buscava, me obrigava muitas vezes a estar na igreja. Você não vai sair hoje, você vai na igreja comigo, e me fez estar ali nos caminhos do Senhor, até eu ter, né, os meus momentos com Deus, mas foram direto dela para comigo, essa influência, esse empurrão. Vamos, meu filho, eu quero que você esteja lá. Às vezes faltam de nós essa vontade de querer que os nossos filhos estejam. A gente acorda de manhã, aos domingos, mas hoje eu estou cansado, trabalhei durante a semana toda, e o seu filho vai gostar, eu vou ficar mais um dia em casa, vou mexer no meu celular, no meu computador, vou ficar tranquilo. E a nossa preguiça, a nossa falta de intencionalidade com os nossos filhos, a gente está afastando do que aproximando ele das coisas do Senhor. Primeiro parte de nós, como família, nos conectar com os nossos filhos e nos conectar com Deus. Eu preciso impulsionar, eu preciso vencer a preguiça. Se eu entendo que as coisas de Deus são melhores para a minha família, eu preciso buscar isso. Estar aqui, a igreja tem tantas coisas e atividades para as crianças também, para você adulto e para as crianças.
Nós estamos aqui, as crianças têm lá um trabalho específico para elas. Desde as primeiras idades até aos maiores, elas estão sendo cuidadas. Mas se eu não estou aqui, se eu não tenho intencionalidade com o meu filho, de fazer com que ele tenha as experiências, fica muito difícil. É isso aí. Lá em Provérbios 9:10, quer abrir aí? Lá está falando sobre o temor do Senhor, né? O quão é importante nós ensinarmos o temor, né? Então, está escrito lá, Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Né? A gente precisa inculcar isso aí neles também, né? O temor ao Senhor, né? Não é ter medo de Deus, né? Mas é ter respeito, reverência, né? Ensinar eles a ter relacionamento profundo, né? Como eu vou amar alguém que eu não conheço? Ou alguém mau, né? Não ponha Deus como vilão, não, o bicho-papão lá, não. Né? Deus é amor, Ele está ali para amar, para cuidar, para acolher. Ele tem solução para todos os nossos problemas. Amém? Então, ensine a eles a amar o Senhor, a ter esse respeito, né? Esse carinho. E isso a gente só gera com relacionamento. Fazendo o quê? Tendo rotina. Ensine a ele. Às vezes, nossos filhos não vão precisar, né? A gente precisa... daqui a pouco eu acho onde eu anotei. Né? Mas é ensinar, amar e insistir. Né? Às vezes você vai ensinar hoje um negócio e se você não repetir aquilo ali por um tempo, ele vai esquecer, não faz mais não. Então, é ensinar todo dia, fazer virar um hábito, né? Virar parte da rotina da casa dele, do coração, para que um dia você possa abrir a porta lá do quartinho dele, ele está lá fazendo sozinho, né? De joelhos, orando, chorando, buscando a presença. Né? Então, faça eles amarem ao Senhor, tenha tempo com Deus, com eles, convida eles, deixa eles ver você orando, deixa eles ver você falar em línguas em casa, ver você lendo a palavra, se alimentando da palavra, buscando mais. Você é o exemplo principal, né? Ele é o seu primeiro discípulo. Né? Às vezes a gente quer dar conta de tanta coisa, né? Porque eu preciso no GC, eu preciso no culto. E os seus filhos? Eles é quando dá, se der tempo. Né? Eles precisam viver as experiências dele, mas precisa do seu tempo, que às vezes vai precisar de você levar, você buscar, você correr atrás. Aonde que tem um GC que meu filho pode participar? Que ele precisa ter os momentos dele com Deus e as experiências dele também. Amém? Nós pais precisamos ser mais intencionais com o nosso filho. Buscar a intencionalidade nas coisas do Senhor, para que eles aprendam mais. Amém? Segundo ponto, para a gente aprender um pouco mais aí, o chamado dos pais, ser os primeiros discipuladores. Os nossos filhos são os nossos discípulos. Eles aprendem conosco. Tudo que eles veem, eles estão aprendendo. Desde as primeiras idades, eles estão nos olhando, eles estão querendo identificação, eles querem aprender e está aprendendo com você. Você está ensinando o correto. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 6, do 6 ao 7. Vou resumir para vocês essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. Essas palavras precisam estar no nosso coração. A palavra de Deus precisa estar no meu coração. Nós precisamos, nós pais, coloca a mão no seu coração e fala assim: eu preciso estar cheio da palavra de Deus. E eu preciso ensinar eles. Amém? Olha só, a prioridade espiritual é ensinar a palavra com frequência e naturalidade no meu cotidiano, no meu dia a dia, nos meus direcionamentos, naquilo que eu vou ensinar. Se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não estou cheio, quais conselhos, direcionamentos eu ensino aos meus filhos? Mas pastor, eu tenho tentado ensinar mediante aquilo que eu aprendi, mediante a minha vivência, mediante ao que os meus pais me ensinaram. Eu fui criado, eu acredito que eu tive uma criação boa e eu tento replicar isso para os meus filhos. Amém. Só que eu primeiro preciso saber o que a palavra de Deus está me ensinando. O que a palavra de Deus tem para os meus filhos? É muito mais fácil eu pegar o que a palavra de Deus me ensina e eu replicar, e eu ensinar mediante ao que Deus tem de melhor.
Mas se eu não estou cheio, se eu não estou estudando, se eu não estou buscando aprender, quais os melhores ensinos que eu estou passando? Os meus? Coitado de mim, eu erro, eu falho toda hora. Mas eu tenho um Deus que me capacita. Talvez a maior dificuldade é essa capacitação de quem está vindo, de mim, da minha carne, daquilo que eu acho, daquilo que eu entendo ser melhor, ou está vindo da palavra de Deus? Se for da palavra de Deus, vai ser o melhor caminho. Eu sei que às vezes parece ser difícil, como é que eu vou implantar isso dentro da minha casa? Mas tem como. Tem. Lá também em 2 Timóteo 3,15, eu vou ler aqui para vocês, porque hoje tem um monte de texto, né? Porque é princípios bíblicos, então vamos pôr a Bíblia aí. Então, ó, lá em 2 Timóteo 3,15, tá dizendo assim, ó, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Né? Paulo ali está falando, né, sobre o passado, né, que constrói com bons exemplos, que trouxeram bons exemplos dos antepassados, né, das famílias antes deles, e que serviram a Deus de uma fé não fingida, né? É ser uma fé de verdade, né? Que não seja da boca para fora, que a gente só pregue, né? Que só fale, ó, faz isso, direciona, né? Como você estava falando, né? Mas que não seja fingido, mas que seja de verdade, que seja profundo, que seja dentro de nós, né? Verdade. Que esteja ali enraizado de verdade. Amém? A fé é mais aprendida por observação do que por instrução verbal, né? Não é só aquilo que eu falo, mas é aquilo que eles estão te observando fazer. O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. O seu exemplo vai arrastar os seus filhos a te copiar. Agora, se eu só falo, se eu esbravejo, se eu coloco para fora, você precisa, e ele está vendo eu fazer um monte de coisas erradas, está me observando nas minhas atitudes como marido e como esposa, qual referência que ele tem, qual a observação dele para com a gente? Então, nós precisamos que eles observem como é o nosso relacionamento com Deus. Qual o seu nível de fé? Qual o seu nível de entendimento a respeito da palavra? O que você tem para dar, a não ser a sua carne ali, falha, mas você tem muito mais junto de Deus, e você cheio, e você transfere isso para Ele. Amor, fé, as melhores escolhas, os melhores caminhos a gente pode através do Senhor, mas a gente precisa estar cheio, amém? Provérbios 22:6, você já conhece, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensinar a criança, eu preciso ensinar desde os primeiros passos. Pastora Priscila, a Rede Kids tem esse papel de ensinar, eu vou levar meu filho para lá, e lá ele vai aprender, amém, ele vai aprender. Mas o maior tempo ele passa com você, na sua casa. Nós estamos aqui nesse papel para trabalharmos juntos. Se você não fizer, eu e a pastora Priscila, nós vamos fazer o máximo que a gente puder para te ajudar. Mas o seu papel, sacerdote, você mulher sábia, precisa ser mais intencional na palavra de Deus, no estudo com o seu filho, no seu culto doméstico. Você precisa estudar a palavra de Deus com ele. Aqui na igreja tem ferramentas? Tem até bibliologia para as crianças, estudo da Bíblia toda para eles, mas só aqui na igreja vai adiantar? Não, eu preciso ajudar, eu preciso fazer junto, eu preciso ser exemplo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Terceiro ponto aí, fundamento para criar com amor e com disciplina. Os tempos de hoje, às vezes o nosso filho desobedece, briga, o que a gente coloca? Castigo. Eu tiro isso, eu vou tirar o celular, eu vou tirar o computador, eu vou tirar a sua aula que você mais gosta, eu vou impedir que você faça isso, eu tiro coisas para poder gerar no coração do meu filho querer fazer o que eu estou mandando. Quem nunca fez isso? Eu já fiz várias vezes, né? A gente sempre coloca de castigo, ou fala como, seu pai vai brigar com você quando ele chegar. Coloca esse papel do pai bravo aí para poder fazer com que ele te obedeça. Quem nunca fez isso, né? Minha mãe cansou de fazer isso. Meu pai, quando seu pai chegar do serviço, ele vai ter uma conversa séria com você.
Mas meu pai era do diálogo, ele não me batia, não. E lá em Provérbios tem um monte, um monte de texto lá, muito forte. Abre lá, vamos abrir lá no Provérbios. Vamos ler a Bíblia hoje. Conectados com a Bíblia, pastor Ricardo. Amém. A pastora Claueli está ali, ó. Apaixone-se. O livro está fazendo efeito. Amém. Então, Provérbios 22, 15. Amém? Está lá, ó. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. 23, 13. Pula um aí. No versículo 13 e 14, ó. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim livrará da sepultura. Misericórdia, hein? Fortes, né? E muitos outros, ó. O 29, 15 também é forte. O 3, 12 também é forte. Então, assim, o Senhor disciplina quem ama, né? A gente precisa também entender que a disciplina é necessário. É claro que não é ser agressivo, né? É muito diferente disciplinar de ser agressivo, né? A gente precisa disciplinar com amor, mas precisa ser firme. Tem hora que só falar, filho, vai lá, com a voz mole, eles enrolam a gente. Bebezinho enrola a gente. Né? Você já foi enrolado pro seu bebê aí? Eu já fui enrolada já. Eu tenho sorte que minha voz é um pouco grossa e às vezes, mesmo que eu fale tranquilo, o Enzo já, opa, deu ruim, meu pai. O olhinho dele arregala. Mas a palavra de Deus diz, porque o Senhor disciplina a quem Ele ama. Lá no livro de Hebreus diz que Ele disciplina. Disciplina é amar. Correção é amor. Às vezes eu penso, não, eu vou deixar o meu filho fazer o que ele deseja, o meu príncipe, ele vai ser o que ele quiser da vida dele. Alecrim dourado. Meu alecrim, Nós precisamos corrigir da melhor maneira possível. Precisa de correção. Vai chegar um momento da vida dele que ele vai entender que ele não pode fazer tudo nesse mundo e ele vai sofrer. E a gente precisa direcionar, a gente precisa corrigir. Não pode, isso aqui você pode, mas isso aqui não pode. Existem mais não podes do que pode, né? E a gente precisa se ensinar, direcionar. Você tem dificuldade de falar não para o seu filho, de corrigir, tirar coisas dele, para que ele sofra, para que ele entenda que a desobediência tem consequências. Mas a gente tem medo. Meu filho está sofrendo, chorando, tadinho dele. E nós precisamos criar adultos fortes. Porque tudo a gente resolve, né? Que a gente não quer que eles vivam coisas que a gente viveu. A gente sofreu, né? Meu pai não pôde fazer, não pôde me dar. E aí, quando a gente tem os nossos filhos, a gente quer suprir tudo. Tudo que eu não tive, eu vou dar. Não sabe não pensou fazer isso? Nada, não sabe Glória correr atrás. Deus, né? A família viva é o lugar onde existe prosperidade no meio de nós. Nós podemos dar aos nossos filhos, talvez coisas que nós não tivemos. Mas a gente pensa, eu vou dar tudo que eu não tive para o meu filho. Eu tive uma infância sofrida, aí vem aquela história de que você, né, teve suas dificuldades, mas o meu filho não, o meu filho vai viver o melhor dessa terra. Vou dar o que eu não pude dar, eu vou me matar para o príncipe viver o melhor. Mas, gente, a gente precisa direcionar, disciplinar os nossos filhos, mostrar a realidade. A gente tenta encobrir coisas, deixar eles de fora, talvez um problema da família, que ele nem sabe o que está acontecendo. Traz ele faz parte, ele precisa estar conectado. Filho, no momento não dá. Quantas vezes meu pai falou, filho, agora não dá. Mas quando eu puder, o pai vai te dar. E a gente não, eu vou dar meu jeito, vou pegar dinheiro emprestado, vou fazer empréstimo, porque eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei, o colega da escola tem, né? Porque o meu filho precisa ter também, senão ele não vai se sentir bem relacionado. Que isso? Existe um momento para todas as coisas, para mim, para você, e os nossos filhos precisam aprender. Amém? Repete comigo assim: amor sem disciplina.
Amor sem disciplina gera rebeldia. gera rebeldia. Disciplina sem amor Disciplina sem amor gera rejeição. gera rejeição. São ensinamentos para a gente. A disciplina é uma demonstração de amor e moldagem do nosso caráter. A gente precisa saber até onde a gente pode ir. Até aqui eu posso ir. Até aqui é o limite, porque o meu pai limitou e me ensinou. Agora, se eu tenho o mundo todo ao meu dispor, eu posso fazer o que eu quiser. Como vai ser dessa criança, desse jovem, desse adulto, em que eu e você talvez negligenciou o ensinamento? É isso mesmo. Conheça seu filho também, para saber como disciplinar. Porque às vezes a gente também está tão cansado, faz tanta coisa, trabalha tanto, fica o dia inteiro, e tem que dar conta de casa, dar conta do marido, tem que estar feliz. Então, porque a mulher é o termômetro, né? Ainda mais para a mulher. Se a mulher estiver mal-humorada, acabou, o céu da casa está fechado. Vai estar todo mundo mal-humorado. Mas se a mulher está feliz, o céu brilha. Então, a gente precisa também ter tempo para conhecer. Você conhece seu filho de verdade? O que ele gosta, o que ele não gosta, o jeito que fala? A linguagem de amor. Linguagem de amor é fundamental. Né? O Enzo, a gente já deu umas varadas nele, né? Mãe, principalmente, né? Bate mais, né? O homem é uma vez só e fica marcado. Você fala, meu pai bate com as palavras. Do diabo. Mas a linguagem de amor do nosso filho é toque físico. Então, para ele, uma varada dói lá no profundo dele. Então, às vezes, a gente, com as palavras, para ele, surte mais efeito. E, às vezes, tirando umas coisinhas dele, né? Não que, às vezes, ele não precise. Quando passa, né, o limite ali do respeito, que, graças a Deus, isso também é bem raro. Nem lembro quando foi que aconteceu. Mas... se passar, né, o limite ali do respeito e que fere, né, que a imagem de Deus e da família, tudo mais, a vara é necessário, sim. É necessária a correção. Mas conheça, né, como que seu filho reage melhor à disciplina. Né? Vai ser na vara mesmo? Vai ser no castigo? Vai ser tirar o que ele mais gosta? Às vezes tem filho, né, a gente não aconselha, não, mas às vezes é a única coisa que gosta muito, que é participar de tudo na igreja, né? Faz tudo, canta, dança, quer cantata, quer ir no acampamento, quer fazer tudo, né? Ama, tá? Meu pai falava, né? Leva o colchão de uma vez, que vive na igreja o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, todas as oportunidades que eu tinha para dançar, né? Faltou alguém, não pode ir, eu posso, morava aqui do lado, 5 minutos, estou pronto, estou aí. Então, assim, quando era a vez de me corrigir, tirava... hoje você não vai na igreja. Acabou o mundo para mim. Né? Mas a gente aconselha, tenta não tirar a igreja, não. Mas, às vezes, tem que tirar o que gosta muito. Porque precisa dar valor para as coisas. Né? E, às vezes, você vai descobrir aí como que vai funcionar dentro da sua casa. Mas a disciplina, se não acontecer, você traz problemas sérios aí. Disciplina é primordial. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. É necessário a correção, é necessário falar, é necessário delimitar o que ele pode ou não fazer. Isso depende de nós como pais. É o seu papel. Você precisa fazer, se posicionar como pai, como mãe, como o ensinador da sua casa, e ele vai olhar em você e vai te respeitar, porque ele entendeu que você está ensinando melhor. E antigamente, você falou de olhar, antigamente, não sei se lá na sua casa era assim, a minha mãe só me olhava e já sabia que eu tinha feito alguma coisa de errado. Ela está aqui na frente, ela fala que nunca fez isso. Ela só olhava, não precisa nem falar mais nada. Às vezes ela tinha uma varinha milagrosa também, que ficava em cima da mesa. Ela catava da árvore no quintal, ficava em cima da mesa. Se a gente sumisse com a vara, ela falava que ia aparecer uma vara mais grossa. Nem precisou usar, porque só de olhar ela ali já estremecia, né? Ruim de eu fazer alguma coisa, que a vara tá ali, pronta. Era vara de Arão, não, era vara da Vânia. Sem usar, ela já surtia efeito. Mas só de olhar eu já sabia que ia dar ruim. Mas era o limite, né? Precisava, né, ter isso para gerar correção, para entender quem é que comanda, quem é que direciona, quem é o responsável. Esses responsáveis é eu e você, que
que tem filhos, que precisa cuidar, que precisa dar o melhor e fazer o melhor, amar os nossos filhos. A correção faz parte para que ele cresça, para que ele seja uma criança saudável, cheio da presença de Deus. Amém? Tenho certeza que você tem orgulho de dizer: o meu pai e a minha mãe, como me corrigiam. E a gente conta com orgulho essa correção, não é verdade? Ninguém conta com tristeza. A maioria das pessoas que eu vejo conta com alegria. Meu pai era duro, meu pai me corrigia, e hoje eu estou aqui, estou na presença de Deus por influência da correção dos meus pais. Isso não fez mal para você? Então replica no seu filho, corrige o seu filho tantas vezes quanto forem necessárias. Amém? Mais um fundamento aí: proteger o coração dos nossos filhos. Como é que a gente faz para proteger o coração, o interior, dentro deles? Tem como eu acessar lá dentro, proteger, levar essa segurança lá dentro do coração dos filhos? Provérbios 4:23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. O coração é um lugar enganoso, em que a gente precisa dar acesso a quem tem acesso a ele. Como proteger? Controlar os acessos, os conteúdos tóxicos. Como é que eu controlo? Pastor Mateus, esses dias eu estava conversando com um adolescente e ele achando o cúmulo do absurdo o pai ter acesso ao celular dele. Mas ele não pode olhar meu celular, eu tenho... são os meus conteúdos, ele está acessando algo que compete a mim. Eu falei: cara, enquanto meu filho estiver morando dentro da minha casa, eu controlo o acesso às coisas dele, até ele ter maturidade e eu tenha segurança daquilo que ele está vendo. Enquanto isso, eu preciso olhar. Com certeza. Lá em Romanos 12:2, está escrito assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? É aquele famoso: você não é todo mundo. Né? Não se amolde, não tenta se encaixar, não. A gente é quadrado mesmo, sabe? Para a gente é outro padrão. Né? O mundo vai chegar, vai ditar moda, tendência, trends, porque agora é tudo informatizado, né? Aí vai botar lá as músicas lá, os dancinhas de TikTok, né? Combina com a gente, vai te fazer crescer, vai fazer seu filho se aproximar ainda mais de Deus. A gente não é todo mundo, então não se amolde ao padrão, não fica de olho, né? Como que um psicólogo lá está dando a instrução, como que a escola, às vezes a escola secular, e fala que tem padrões cristãos, né? A gente tem visto um monte de agora. A gente tem visto isso, é perigoso. As escolas dizendo que, não, mas aqui a gente tem princípio cristão, mas olha lá direitinho lá. Aí chega num Dia das Mães, umas musiquinhas lá. Tem sido as apresentações, ele está tendo contato, ele está vendo. As pessoas tentam ganhar o nosso coração dizendo palavras que vai nos aquecer. Que a gente quer ouvir, né? Que a gente quer ouvir. Então... E o coração dos nossos filhos está também sujeito à mídia, o que prega lá fora, qual a roupa da moda, o que eu devo usar, qual a forma que eu devo me portar diante das pessoas. E ele vê nas redes sociais: eu queria tanto me parecer com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, porque ele tem um sucesso que eu queria me parecer com ele. E a mídia, através do telefone, do YouTube, da televisão, de tantas coisas que os nossos filhos são expostos diariamente, tem tentado ganhar o coração deles. E o que está no coração, o que ele fala com a própria boca. Você para conversar com uma criança, ele sabe o que está passando, o que está acontecendo, qual a música da moda. Até na igreja você vê como a mídia ela entra de uma forma tão forte, às vezes sem perceber, ela está cantarolando, está falando, porque ela está vendo isso todo dia, está exposto todos os dias. E a gente sempre, nas pregações, as ministrações com as crianças, tem tentado alertar: olha, isso não é legal, isso não pode, isso não é de Deus, e ganhar o coração dela para o Senhor, sendo que a exposição semanal, que a gente às vezes não está tão alerta, tem lutado com a gente aqui, com
coisas do Senhor para ganhar através da mídia, amizades também. A gente precisa olhar quantos amigos iam na porta da minha casa e meu pai falava: o Mateus não está aqui não. Mateus, ó, filho, não quero, tá? Esse tipo de amizade aqui não é legal, não é boa para você. Eu preciso conhecer quem anda com meu filho. Eu preciso conhecer aquele que influencia as conversas de WhatsApp que meu filho tem. Lá é engraçado que às vezes o nosso filho é um, lá no WhatsApp é outro perto de você, né? Nossa, meu filho é um anjo, né? Mas lá as conversas são mais acaloradas, e você precisa entender até quem é o seu filho diante das pessoas, as amizades que o influenciam. A gente tem amigos que a gente gera um relacionamento, isso influencia, e nossos filhos ainda criança, também tem. Já viu aquele que ele se aproxima, ele vira uma outra pessoa? Nossa, meu filho comigo está tão tranquilo, mas chega perto daquele Jesus, ele vira uma outra criança, né? Então a gente precisa olhar o que está acontecendo. Com certeza. Né, existem vários textos bíblicos também, onde Deus sempre impõe, né, limites para as pessoas. E não foi diferente desde o primeiro, né? Desde o primeiro, o homem tinha lá, Deus direcionou, isso pode, isso não pode, vai lá, não come disso. Né? Então, sempre teve limite. E esses limites que Deus sempre pôs e que nós precisamos ensinar aos nossos filhos são para nos proteger. Sempre foi para nos ensinar a depender dele, a ter relacionamento com ele. Né? Sempre foi uma situação de proteção. Né? Então, a gente também precisa mostrar isso para as crianças, para os nossos filhos, independente da idade. Ó, limite é para isso. Né? Meu pai também sempre falava, quando eu comecei a dirigir, fiz 18 anos, me deu habilitação, eu queria dirigir por aí. Tem um pé pesado. Não tinha medo de nada, amava, era meu sonho, gente, dirigir. Aí meu pai, não, vai dirigir não, minha mãe não deixava. Pô, carro parado, eu vou lá não sei aonde, por que eu não posso ir de carro? Achando que eu sabia tudo, né? E meu pai uma vez falou, e eu fiquei com isso na cabeça, né? Falei, o seu problema é que você não tem medo. E o medo te impede de fazer doideira, de pular na ribanceira, de bater com o carro na parede, né? Então, a gente precisa também ensinar isso para os nossos filhos, né? Que, ó, isso aqui eu estou te dizendo, não, estou te protegendo, estou te pondo limite, porque você ainda é imaturo nisso, você ainda não sabe tomar decisões sozinha, né? Você ainda está desenvolvendo. No meu caso, né, a gente, com certeza vocês também, né, vai dirigir um tempo comigo até eu sentir ser seguro para deixar você ir sozinha. Né? E é assim com todas as áreas, né? A gente precisa acompanhar, impor limites e mostrar o porquê. Porque hoje em dia as crianças também não aceitam qualquer coisa, né? De vez em quando, o Enzo hoje está numa fase de indo para a pré-adolescência. Maravilhoso. Fez tudo 11 anos essa questiona, semana. quer saber o porquê de tudo. Né? Então a gente explica, e se ainda assim ele questiona, às vezes eu vou ter que falar, não porque eu estou dizendo não e pronto. Né? Mas aí, aos poucos e ao longo dos anos, eles vão entendendo que é proteção. Amém? A gente precisa guardar o coração, precisa aqui orar e pedir ao Espírito Santo que alcance o coração dos nossos filhos, né? Precisa ensinar que tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, para que o Senhor alcance o coração dos nossos filhos e os pensamentos deles estejam voltados para o que é correto, para as coisas do Senhor, para o melhor para ele. Ele precisa entender que tudo isso que a gente tem tentado implantar e ensinar é para benefício dele. Às vezes, naquele primeiro momento, ele vai, poxa, mas por que essas correções? Por que esse tanto de limite? Por que o meu amigo pode e eu não posso? Vai gerar aquela insatisfação que faz parte. Quando você foi corrigido, o que gerou em você? Você não ficou? E depois você começou a pensar, de fato, meu pai tinha razão. E a gente não pode se cansar de querer ensinar, de querer levar o coração dos nossos filhos até a presença de Deus, ser exemplo para os nossos filhos, que eles vejam através de nós a presença de Deus na nossa vida, o que Deus faz em nós como pais e mães, e eles quererem isso para eles. A gente precisa ser esse exemplo, em nome de Jesus. Amém? Mais um ponto, um fundamento para nós é ensinar identidade
e o propósito. Salmo 139, no capítulo 13 até o 16, fala que tu criastes o íntimo do meu ser, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Em tempos de confusão de identidade, pessoas confusas, pessoas que não sabem o que querem, pessoas que querem muito isso, daqui a pouco não querem nada, pessoas que se identificam com diversos gêneros. Tem gente que quer ser cavalo, quer ser bicho, quer ser de outra coisa que não compete ao que Deus criou. Agora está ainda a moda do reborn, né? Agora, Jesus Cristo, Cada hora é um negócio. tem coisas que de fato eu olho assim e falo, não, isso deve ser brincadeira, pegadinha, tantas coisas na internet, mas de fato Isso é só para lacrar. tem gerado algo na mídia, né, a respeito disso, muito forte, de pais que estão preferindo bebês de plástico do que de fato corrigir, cuidar de filhos que Deus dá, né? Cara, como eu vejo o meu filho hoje, né, já fez 11 anos essa semana, como eu sinto prazer, eu amo a vida dele. Eu fico pensando assim, cara, quanto tempo a gente perdeu sem o Enzo aqui? A gente podia ter filho mais cedo, né? Casava e já tinha filho, porque a gente sabe, não é desgaste, né? O tempo que a gente leva para corrigir, para cuidar e outras coisas mais, mas tempo, o tanto de alegria e retorno que eles dão para nós traz significado como família para a gente. E você olhar e, poxa, é o meu filho, e ver as coisas dando certo para ele, e as pessoas olham, poxa, é o filho, né, do pastor Mateus, da pastora Priscila, é o seu filho, e o desempenho dele bacana, isso fala de quem você é. As pessoas elogiam o seu filho, e você, cara, isso é para mim, porque o que eu estou tentando fazer está dando certo, que Deus está me ajudando, está funcionando, porque eu olho e está dando certo. Ele está aqui na igreja. Ontem as crianças aqui, o pastor Ricardo e a pastora Paula deu a oportunidade para as crianças virem dançar, tantos pais aqui emocionados, vendo os filhos dançarem na presença de Deus. Está dando certo, está falando de mim. Eu estou cumprindo o que Deus me chamou como pai comprometido. Está nas coisas do Senhor, está dando certo. E a gente fica feliz com isso, em nome de Jesus. Mas existem tempos difíceis sobre essa confusão. E a gente precisa mostrar qual é a identidade. Hoje, as crianças, quando nascem, já saem com os documentos, né, de identidade. Não sei, eu acho que no meu... Eu não sou muito velho, não. CPF, né, pastor? No seu tempo não tinha, não. O pastor Ricardo já não tinha... Foi difícil até para poder registrar lá onde quem morava. Mas hoje, o meu filho de 11 anos, ele já sai com identidade de CPF. Estou entregando a vida dele, a identidade dele é uma identidade de Cristo. Ele é filho do Senhor, e essa identidade, com o passar do tempo, não se apaga. O seu número de registro, quando você nasceu, sua identidade, seu CPF, isso perpetua o resto da sua vida. Inclusive, a nossa identidade espiritual. Seu filho é filho do Senhor, é gerado no coração do Senhor, e Ele te entregou para você cuidar, te deu Ele como herança, para você cuidar da melhor maneira possível. E eu não posso deixar que essa confusão identitária alcance o coração do seu filho. Como assim? Eu não sei o que eu sou, não sei o que eu quero. Se eu sou homem, eu sou mulher, eu sou outra coisa. Eu tenho uma identidade em Cristo, Deus me criou. Amém? E eu preciso repassar isso, em nome de Jesus, firmar os nossos filhos na verdade de que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Toda criança, ela tem um propósito eterno. Ele nasce com um propósito, ele precisa cumprir esse propósito. Eu preciso levar os meus filhos a cumprir esse propósito diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos mudar isso aí, né? A nossa realidade. Nós estamos falando aqui para você como pai, às vezes seu filho já está criado, está encaminhado, mas você pode ajudar e aconselhar outras famílias. Às vezes você tem lá alguém do seu GC, alguém que convive, um vizinho, um amigo, um parente, que às vezes não está vivendo essa realidade. Então você também pode ser um instrumento de Deus para eles, para a vida deles, para essas famílias, né? De levar a palavra, levar a verdade de Deus para esses lugares, alcançar eles. Transformar realidades, transformar uma história, né? Levar mesmo, inculcar, né, a palavra do Senhor na vida dessas pessoas que estão aí, sem identidade nenhuma. Não sabem o que querem ser, não sabem o que são, para onde vão.
Amém? Mais um fundamento, ensinar o temor do Senhor, a temer o Senhor. A pastora Priscila falou no início, né, do que a gente estava falando sobre ensinar temor, ensinar a temer. Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor é o princípio. Quando eu temo, quando eu entendo quem é Deus para mim, é o princípio do saber, é o princípio de abrir o meu coração. Temor não é medo. Deus não é o pai bravo, Deus não é o pai que vai chegar em casa e vai te pegar a vara. Não, temor é respeito. Mesmo que exista a correção de Deus, existe sim, mas o temor é reverência e obediência. Eu preciso ensinar. Crianças que temem ao Senhor terão base para resistir o mal. Eu conheço o tamanho do meu Deus, eu tenho respeito por Ele. Antes de eu fazer isso que o meu pai me ensinou, eu tenho Deus que eu preciso reverenciar e obedecer. Se eu estou fazendo isso aqui, eu estou em desobediência a Deus. Mas é tão difícil, pastor, como é que eu vou explicar temor a Deus? Seus filhos têm temor a você? Seus filhos te respeitam? Seus filhos olham para você e têm medo de falhar, de te desobedecer? Não porque você é bravo, não porque você dá palmada, não é isso. Mas é o respeito. Respeito é limite. Quanto tempo eu deixei passar para que o meu filho chegasse desse jeito que ele está agora? Talvez Deus está falando no seu coração: poxa, eu perdi um pouco de tempo nisso. E está difícil de eu voltar para que ele entenda esse temor a mim como pai. Mas ainda dá tempo. Dá tempo de fazer. Dá tempo de corrigir. Deus nos dá a oportunidade, as misericórdias dele se renovam, e ele dá a oportunidade para mim que sou pecador. Então eu preciso não parar de buscar essa intencionalidade em corrigir e aprender, fazer com que os seus filhos aprendam. Amém? Amém. Salmos 112 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e a sua descendência será poderosa na terra. Então nós precisamos temer a Deus para ser bem-aventurado, para o seu filho ser bem-aventurado, abençoado. Ele precisa aprender a temer a Deus. Amém? Eu vou correr um pouquinho por causa do tempo. Fundamento mais um: orar e interceder constantemente. Jó se levantava de madrugada para oferecer holocausto, para adorar ao Senhor. Ele levantava de madrugada. Eu sei que hoje a gente trabalha bastante, né, pastor? A gente tem uma rotina de trabalho, tanto o homem quanto a mulher hoje. Nós trabalhamos em prol da saúde da família, não é verdade? Mas qual o seu tempo de oração pelos seus filhos, de dedicação, de colocá-los na cama, de colocar a mão na cabecinha deles? De orar de madrugada. De orar de madrugada. A oração dos pais cobre espiritualmente a vida dos filhos. Amém? Ora junto com ele, pega na mãozinha dele, fala com ele, ensina ele a orar. Seja uma mãe de oração, um pai de oração. Eu sou resposta, a pastora Priscila também é resposta de oração. Minha sogra está aqui, minha mãe com certeza deve estar vendo pela internet, você pai que está assistindo também. Tenha momentos de oração. Ore com ele, mostra que ele tem livre acesso com Deus, através da oração, de conversar, de falar com o Senhor. O mundo luta contra eles, mas Deus guarda quando há intercessão sobre a vida dos nossos filhos. Amém. Então esteja sempre orando mesmo, cobrindo a vida deles, né? Então a gente fica tão feliz, né, quando a gente faz qualquer coisa, igual até no balé lá quando eu dou aula, a gente ora para começar, ora para terminar, e aí as crianças ficam lá brigando, né? Quem que vai orar hoje? Poxa, é tão gratificante isso, né? E é resultado de coisas que eles vivem em casa, né? Com certeza as crianças ali no balé a gente tem famílias que também não são cristãs, né? É um trabalho também de evangelismo. Então a gente vê ali a diferença das crianças, que as famílias estão, né, nos caminhos, e os que não estão, né? E as crianças ficam lá: por favor, deixa eu orar, deixa eu hoje. Toda aula é o mesmo rolê, né? Então ensina, né? É tão lindo vê-los, né, dependentes de Deus e tendo suas experiências, né? Tem crianças que começam a sentir já a presença de Deus, começam a ser batizadas com o Espírito Santo,
né? Que lindo a gente receber um testemunho, né? Saindo da Verdade. vigília, né? A criança estava aqui, foi batizada com o Espírito Santo, né? A mãe O que a veio nos criança está contar. fazendo na vigília, de madrugada? Cara, a gente vê crianças prestando atenção. Com certeza seu filho já deve ter falado, chegou em casa e o pastor falou sobre isso, e ele está recebendo, ele está orando, ele está sendo batizado. Uma mãe chegou na vigília, de madrugada. Criança, deve ter 9, 10 anos. 9, 10. Pastor, minha filha foi batizada, falando em línguas. Isso parece loucura. Uma criança no meio da madrugada, dentro da igreja, buscando ao Senhor. Os pais trouxeram, os pais não tiveram medo. Amanhã ele dorme. Primeira prioridade é o Senhor, não é o que eu penso ou o que eu acho. Primeiro são as coisas de Deus. Os nossos filhos precisam estar expostos à manifestação do Espírito Santo. Agora, se você quer para você, eu vou lá, eu vou na vigília. Meu filho vai estar em casa dormindo, porque ele precisa dormir, porque não é da idade dele. Se não tiver, traz ele para cá. Ele precisa estar exposto, ele precisa ver o que está acontecendo. Não impeçam as crianças de viverem, de se achegar a Jesus. Amém? Às vezes Deixa a o gente reino é deles. esse empecilho como pais. A gente acha que está resguardando, mas a gente está impedindo deles chegarem à presença de Deus. Eu não quero ser esse empecilho para o meu filho. Eu quero que ele esteja aqui. Quero que ele esteja nas coisas do Senhor. Eu quero que as coisas do Senhor sejam agradáveis a ele. Sejam prazerosas. A gente está aqui recebendo nesse congresso tão bacana a respeito de família. Os nossos filhos estão ali também sendo cuidados. A Rede Kids está ali, os alimentando também. Todo mundo está sendo alimentado hoje, todo mundo está recebendo, todo mundo está aprendendo. Você está aprendendo as ferramentas para a criação, seu filho está aprendendo a respeito de família, com palavras próprias para a família. Traz ele aonde a presença de Deus está. Eu quero que meus filhos estejam também. Às vezes Bem? a gente escuta, né? Mas meu filho não quer ir porque ele não tem amigo, não conhece ninguém. Aqui é o lugar para isso. Né? Insiste, né? Instrui, ame e insista. Em nome de Jesus. Esses eventos, né? As coisas que a gente proporciona, que a gente promove, são para isso. Para que ele gere amizade, para que gere comunhão, para que ele se sinta em casa, para que ele pertence a um grupo, né? Os GC são para isso, é mais íntimo, né? É fora da igreja, é na casa de um amigo. Aí ali está com crianças ali todo dia, toda semana encontra os mesmos amigos, né? E aí a gente ainda começa a inculcar, né? Vamos lá, vamos atrás de um amigo que não vai na igreja, de um amigo da escola, chama um vizinho, né? Ainda vai aumentando o número da família, né? Então a gente aconselha isso a vocês hoje, sabe? Põe eles em tudo. Incentiva lá, seja o maior incentivador. Ontem a gente estava falando ali em cima até sobre isso, né? Às vezes seu filho tem vergonha, não quer ir, vai junto. Tem um monte de irmã que está lá há anos na Rede Kids, que trabalha ali com a gente, que veio por causa do filho que ficava chorando para entrar no berçário. Meu filho não fica. Posso entrar só para enquanto ele acostumar? Depois que ele acostumar, eu saio. E está lá até hoje. Então tem um Apaixonado monte. pela As crianças cresceu, foi para o método, foi para os adolescentes, e a mãe está lá até hoje. Está servindo lá Então, com a gente. vai junto. Se o seu filho aí tem um pouquinho de dificuldade de adaptação, né? Ficar muito agarrado, não consegue desapegar, despedir, né? Entra, vai junto, começa aí, ajuda. Ó, tem cuidado para a criança no culto do Viva Casal, tem na rede de jovens, tem dos adolescentes, tem todos os cultos aí, tem um cuidado. Tem filho Vai que lá, bate entra o pé, junto. o pai pega e não deixa, e traz para cá e dá o celular na mão. É claro que ele vai preferir Mas o celular na competir com mão. o celular é brincadeira, né? Claro que ele vai querer. Aí, para ele não incomodar o culto, você entrega o celular na mão dele, ele fica ali sentadinho do seu lado. Nós pais, obrigamos os nossos filhos a ir para a escola porque precisa ir para a escola. A gente coloca ele num curso e os obriga a ir. Aí chega nas coisas da igreja e ele tem a escolha. E eles são espertos. Ele chega lá na porta do culto e não gosto, eu não quero ficar aqui. Aí você pega o seu filho, vira as costas e entrega o celular na mão dele. E você está impedindo que ele receba a palavra de Deus diante do entendimento, maturidade que ele tem, palavra específica para o seu filho, porque você não quer que ele chore, não quer que ele se zangue com isso, não quer gerar trauma nele. Fica com ele lá com a gente,
nesse tempo, né, de adaptação, pode ficar, não tem impeditivo não. Você pode estar lá junto até que seu filho se sinta confortável, mas não tira ele de lá. Faz parte do processo de crescimento de cada criança. Eu sei que tem criança que tem mais facilidade, outras não. E crescer assusta. Para você também foi tudo tranquilo, né? Tem fases aí que a gente fica assim, né? Caraca, vamos Mas dar um a gente passo aprende, aí, em dar nome uma de Jesus. assustada. Amém? Para a gente fechar aqui, ó. Pastor, tudo que o senhor falou é legal, é bacana, mas eu ainda tenho dificuldade, eu não sei como fazer. Eu negligenciei muita coisa na criação e para poder retomar isso, eu tenho e vou ter dificuldade. Mas em nome de Jesus, esse ponto, esse fundamento é criar com a ajuda do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Se eu não consigo, o Espírito Santo, através de mim, vai me ajudar a convencer, a criar melhor, a levar entendimento ao meu filho, e ele vai aprender e ele vai entender, porque quem está me ajudando é o Espírito Santo. Entrega a tua vida mais, coloca os seus joelhos no chão, ore pelos seus filhos, e o Espírito Santo junto com você vai te ajudar. Não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor, lá no livro de Zacarias 4:6, os pais precisam depender de Deus para criar os filhos segundo a vontade do Senhor, não segundo a minha vontade, né? Muitas vezes nós queremos fazer e criar do nosso jeito. Na força do nosso braço. Na força do nosso braço, naquilo que eu entendo como ser o correto, mas talvez aquilo que você entende não é o que Deus tem de melhor para ele. Então eu preciso me ligar ao Senhor e buscar entender qual o melhor caminho para criar o meu filho, para que ele esteja, se perpetue nos caminhos do Senhor, seja um convencido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo orienta, consola, revela e fortalece. Amém. Todo esse conjunto, através do Espírito Santo, você vai ter como criar o seu filho da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Amém. Precisa mesmo estar conectado aí, sensível. Né? Quantas vezes, às vezes, seu filho está com a atitude, tendo comportamentos que às vezes são comportamentos influenciados, né, pelo inferno. E a gente precisa estar sensível para saber quando é coisa de criança, coisa da idade, são as fases mudando, né, ou quando é uma influência ali maligna. Né? E a gente precisa ter essa sensibilidade para ter discernimento disso, de olhar e conseguir distinguir, e às vezes Deus vai revelar, né? Às vezes tem um presente ali que foi consagrado, às vezes tem algum trauma de infância, às vezes tem alguma maldição hereditária. Então tem tantas coisas e a gente só consegue distinguir tudo isso pelo poder do Espírito Santo. Se não for Ele em nós, né, a gente não faz nada, né? A gente não vê nada, acha que tudo é malcriação porque é mesmo. Né? E a gente precisa estar sensível, né? Verdade. Para ajudá-los. A gente precisa pedir olhos espirituais para a criação dos nossos filhos, não levar tudo na normalidade. É normal, faz parte da idade, isso acontece mesmo, ele é criança, mas nós somos cristãos e a gente sabe que existe o mundo espiritual agindo através da televisão, através de desenho, através de amizade, através de tantas coisas. Isso entra às vezes na nossa casa e mudou o comportamento do meu filho. O que está acontecendo? Eu não sei o que fazer, pastor. Peça que Ele te dê olhos espirituais. Eu sei que nós, como pastores, ajudamos, oramos, vamos lá, né, acompanhamos as famílias, mas você, pai, mãe, cheio da presença de Deus, Ele também vai te dar esses olhos espirituais, atenciosos ao teu filho. Em nome de Deus, tem promessa para você, pai e mãe, de salvação da tua família, da tua casa, direcionamento do teu filho, criar o teu filho mediante a palavra de Deus. Isaías, ele deixa uma promessa para a gente lá no livro, no capítulo 54, versículo 13: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz entre os teus filhos. É a promessa para você, para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para os seus filhos se manterem nos caminhos do Senhor. E nós, pais, precisamos agir. Em tempos difíceis, a presença de Deus precisa se manifestar.
neles, em nós, e a gente ter uma família feliz. Mesmo quando as dificuldades vierem, o Senhor está comigo e está me ajudando, e nós vamos vencer. Eu não sei como é que está a sua casa, os seus filhos, a tua família. Comece a colocar o seu joelho diante do Senhor, ore pela tua casa, ministre sobre a vida dos teus filhos, e Deus tem o melhor para a vida deles, tem salvação para a tua casa, tem salvação para o futuro dos teus filhos, e nós vamos vencer porque Deus está conosco. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, pastor Ricardo? Glória a Deus. Oi? Queria que você ficasse de pé para a gente orar. Você que é pai, mãe, talvez você tenha os seus netos, talvez seu filho já está com mais idade e você olha para trás e, poxa, pastor, eu perdi algumas oportunidades de falar, de ensinar, mas hoje eu aprendi, hoje eu sei que a palavra de Deus tem os melhores ensinamentos, eu não quero perder meu tempo. Talvez seu filho está fora da presença do Senhor, coloque ele agora nos seus pensamentos. Se seu filho está aqui, está sendo cuidado lá também, coloque ele nos seus pensamentos agora. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nessa tarde, Senhor Jesus, quantos princípios importantes nós aprendemos aqui. A Tua palavra traz revelação de princípios importantes a serem aplicados, e nós, em nome de Jesus, que essa palavra fique fixada no nosso coração, para poder colocar em prática, para poder abençoar os nossos filhos, para poder termos famílias abençoadas. Espírito Santo, seja conosco. Nós sozinhos somos falhos, pecadores, não conseguimos, mas contigo somos fortes. Capacita esses pais aqui, responsáveis, em nome de Jesus, para que eles sigam no caminho correto, ensine os seus filhos, sejam exemplos, Pai, em nome de Jesus, para que os nossos filhos olhem para nós e enxerguem Deus na nossa vida. Eu quero seguir esse caminho, eu quero ser igual meu pai, igual minha mãe, eles me ensinam o melhor, tem o melhor para mim, porque Deus quer capacitar cada um de nós. Pai, capacita-os, em nome de Jesus. Abençoe cada pai, cada mãe aqui nessa tarde, aos que estão assistindo também, Senhor Jesus, que essa mensagem, Senhor Jesus, conecte nesses corações que assistiram essa palestra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor.